Olá, meu nome é Jaqueline Freitas Chagas, sou bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Metropolitanas Unidas e atualmente estou no curso de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Memória pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. No curso de pós-graduação em Patrimônio Cultural, eu tive acesso a diversos assuntos referentes a patrimônio cultural. Desde patrimônio edificado, educação patrimonial, passando pelo patrimônio imaterial e memória oral. Nessas duas últimas matérias, eu comecei a pesquisa referente ao biscoito avoador de Vitória da Conquista no estado da Bahia. E essa pesquisa chegou até o curso final com o tema Patrimônio Imaterial, Biscoito Avoador de Vitória da Conquista, Bahia. Essa pesquisa, ela se divide em 4 partes. São elas: patrimônio cultural e imaterial, comparação das políticas do patrimônio imaterial na instância federal, estadual e municipal, crescimento do patrimônio alimentar no Brasil e o seu reconhecimento, e, por fim, biscoito avoador de Vitória da Conquista, Bahia. Evidenciar esses aspectos culturais e as nuances que envolvem a tradição da técnica do biscoito avoador e dos demais biscoitos produzidos nessa cidade está diretamente ligada à discussão de patrimônio imaterial, o qual está ocupando espaço nas discussões acadêmicas e no setor público. A minha pesquisa partiu com o intuito de ampliar a discussão acerca do valor da cultura e da produção do biscoito avoador e dos demais biscoitos produzidos na cidade de Vitória da Conquista, os quais possuem tradição de mais de 7 décadas vividas pelas famílias e por pequenos grupos produtores, e sobretudo pelos que consomem diariamente esses biscoitos, assim, os moradores e assim também os visitantes. Na primeira parte da pesquisa, evidencia o percurso histórico, político e o histórico dos instrumentos brasileiros para patrimônio imaterial. Desde o anteprojeto de Mário de Andrade para a criação do IPHAN, passando pelo trabalho da Comissão Nacional do Folclore e também pelo Centro Nacional de Referências Culturais, até a Constituição Federal de 1988 e chegando no Decreto 355U de agosto de 2000, o que é o primeiro instrumento para a identificação e efetivação da preservação dos bens imateriais. Nele, institui 4 livros para registros, sendo eles Registro dos Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e Lugares. Também, nesse mesmo decreto, institui o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que fica responsável pelo inventário participativo e a salvaguarda. Na segunda parte do trabalho, faz-se comparação às 3 esferas políticas de patrimônio imaterial, os quais sabemos que não dialogam entre si, e existem diferenças das leis e decretos que dificultam o planejamento e a organização para os bens culturais e materiais. Atualmente no Brasil, possui 54 registros de bens imateriais pelo IPHAN. Na Bahia, possui 7 registros pelo IPAC. Já no município de Vitória da Conquista, que pelo IBGE é considerada a 3ª maior cidade do estado, não possui nenhum bem imaterial registrado, nenhum órgão de patrimônio, o que dificulta ainda mais o reconhecimento dos bens imateriais da cidade. Sigo a pesquisa, já na terceira parte, na busca de identificar a relação das práticas alimentares com os aspectos culturais, identitários e políticos. Em 1990, a Associação Brasileira de Antropologia iniciou discussões pelo grupo de trabalho sobre a comida e simbolismo, que possibilitou falar sobre a comida, os simbolismos, as identidades, que ajudou a divulgar
e aumentar o acesso desse assunto, né, da gastronomia como valor cultural e político. Além de mostrar que o alimento não está somente direcionado à parte nutricional, mas também faz parte das ligações sociais, identitárias, religiosas, celebrações, entre outras manifestações. Sendo assim, aponto dados também do IBGE que divulgados em 2020, de uma pesquisa aplicada entre 2017 e 2018, que o consumo da mandioca e seus derivados são maiores no norte e nordeste do Brasil. Além disso, apresento também o inventário feito pelo IPHAN no estado de Alagoas, que demonstra a relação da importância da mandioca no Nordeste brasileiro. E o consumo, né, desse alimento revela a hierarquia e a importância dada a ele por carga de valor, de tradição, de consumo e uso medicinal e comportamental por essas pessoas. Atualmente, no Brasil, possuem quatro registros relacionados às práticas alimentares, sendo eles o Ofício das Baianas de Acarajé, que foi registrado em 2005, o Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas, em 2008, a Produção Tradicional e Práticas Socioculturais associada à Cajuína, no Piauí, em 2014, e a Tradição das Doceiras de Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, em 2018. E, por fim, apresento o objeto final e principal do artigo, o biscoito avoador, na região do sudoeste baiano, né, na cidade de Vitória da Conquista. E essa região era ocupada ali por indígenas, né, eram 3 tribos, Pataxós, Imborés e Mongoiós, que ocupavam e deixaram ali para a cidade a herança do cultivo da mandioca. A colheita da mandioca e a produção de farinha, goma e beijus eram gerenciadas pelas famílias, e no decorrer dos anos, esses produtores já não produziam somente a farinha, mas também os biscoitos, como uma alternativa de alimentação e uma fonte de renda, e posteriormente como produto de identidade e tradição cultural. A maior produção e o consumo desses biscoitos está diretamente ligada às festas dos santos católicos, sendo eles Santo Antônio, São João e São Pedro, comemorados no mês de junho. A comemoração desses santos faz parte, né, do imaginário cultural dos nordestinos. E na cidade de Vitória da Conquista, as famílias se reúnem principalmente nas zonas rurais para comemoração, degustação dos biscoitos e também degustação de outras comidas desse período. A reunião das famílias para a produção desses biscoitos é abastecida de muitas memórias de gerações passadas, das histórias vividas na infância e do amor pela tradição do biscoito. Os produtores fazem diversas receitas, dentre eles biscoitos salgados e doces, e o mais tradicional deles, o biscoito avoador, que é feito à base de polvilho azedo, sal, água fervente, leite e manteiga. Além desses biscoitos, também é feito bolos de fubá, bolo inglês, bolo de puba, que é uma farinha também derivada da mandioca. Na pesquisa que faço, são entrevistados produtores, os quais eles falam sobre a importância desses biscoitos nas festas, né, do ciclo junino, do Natal e das festas familiares. A diferença dos biscoitos também industrializados da própria cidade para o que é feito por eles, né, há mais de décadas de tradição, além da percepção deles referente às novas gerações e à transmissão dessa tradição. Apresenta-se também dados do Sebrae referente à comercialização nas feiras livres,
que é a maior área de venda, né, e revenda desses biscoitos. Também o papel da mulher referente à comercialização e à produção desses biscoitos. A produção do biscoito tem sido uma prática que possui uma aferição de valor cultural por quem faz e quem consome. Mas, até então, não houve, pelo poder público municipal, uma política nem instrumentos efetivos que valorizassem ou incentivassem a continuidade dessa prática cultural. O biscoito possui sua história ligada ao desenvolvimento da cidade, através da técnica passadas por gerações, da sua popularidade de sabores e da sua diversidade. A produção artesanal também é carregada de elementos das mudanças do tempo, além de ser um ato cultural, social, político e econômico para a cidade de Vitória da Conquista. Contudo, o que se deve levar em conta são as especificidades da cultura da cidade e do valor cultural do biscoito como um centro de planejamento de futuras ações patrimoniais em relação ao biscoito, os quais passarão a englobar os agentes sociais engajados nessa manifestação para a manutenção da sobrevivência dessa tradição. A produção do biscoito tem sido uma prática que possui uma aferição de valor cultural por quem faz e quem consome. Mas até então não houve pelo poder municipal uma política nem instrumentos efetivos que valorizassem e incentivassem a continuidade do biscoito, né, dessa prática cultural na cidade. O biscoito ele possui uma história ligada ao desenvolvimento da cidade, através da sua técnica passada por gerações, a sua popularidade dos sabores, a diversidade. E a produção artesanal do biscoito carrega elementos das mudanças do tempo, além de ser um ato cultural, social, político e econômico lá na cidade de Vitória da Conquista. Contudo, o que se deve levar em conta são as especificidades da cultura da cidade e do valor cultural do biscoito como um centro do planejamento futuros, né, para as ações patrimoniais em relação ao biscoito, aos quais precisarão englobar agentes sociais engajados nessa manifestação para a manutenção e a sobrevivência dessa tradição. Sendo assim, finalizo o meu assunto afirmando que o patrimônio imaterial está ligado à produção de valores para cada povo, os quais são transmitidos de geração e que podem sofrer transmissão e que precisam de atenção pelo valor cultural, social e político, e que para as práticas do biscoito avoador da cidade de Vitória da Conquista precisam ser discutidas e evidenciadas não só pelas práticas, pela prática comercial, mas pela prática também cultural. Agradeço a todos que assistiram até o fim.